preço do Brent volta a se aproximar dos $100 e as perspectivas de uma guerra mais prolongada começam a pesar sobre o efeito disso no diesel aqui no Brasil. Para entender melhor esse cenário, eu converso agora com a Lígia Maura Costa, que é professora na Escola de Administração de Empresas da FGV, coordenadora também da FGV Ethics, que está aqui comigo nesse momento, focada em ética e governança. Enfim, professora, muito obrigada pelo seu tempo aqui conosco. Bem-vinda sempre aqui à nossa programação. Bom dia, é um prazer estar aqui com você e com seus telespectadores. Professora, diante de uma crise que já não dá mais para poder ser considerada apenas como um efeito pontual, né? E a gente começa a ver agora um preço persistente estabelecido em patamares muito mais elevados, na tua visão, os conselhos de administração deveriam já começar a olhar de uma maneira diferente para essa questão agora do petróleo, reavaliando talvez modelos de risco que tinham sido previstos até o final do ano passado? É uma excelente pergunta. Sem sombra de dúvida, a situação está muito mais prolongada do que se esperava inicialmente. E toda vez que você tem uma interrupção, mesmo que não seja total, mesmo que seja parcial, de uma produção de petróleo, o mercado vai reagir a essa possibilidade, porque obviamente teremos problemas de fornecimento. E o mercado é altamente sensível a esse risco e sempre antecipa o problema. Então, é uma reação que não é momentânea, é uma reação que precisa ser reflexo do que nós estamos assistindo hoje em dia, né? E o petróleo, na verdade, o que nós estamos vendo, não é que nós estamos com um problema de falta de oferta, muito pelo contrário, nós estamos com um choque de risco geopolítico, que incide fortemente sobre o transporte, sobre as cadeias de fornecimento a nível global e sobre a energia como um todo. Todos sabemos que a rota de Hormuz é fundamental para o fluxo global de energia. E, obviamente, as empresas terão que se adaptar e se adaptar rapidamente, já que a curto prazo, aparentemente, não temos uma chance de que isso termine. Agora, professora, quando a gente vê o petróleo subir, né, com base em uma tensão geopolítica como essa, até que ponto é legítimo o repasse integral dessa volatilidade ao consumidor? Existe uma fronteira ética entre precificação e precificação de mercado e de oportunismo, talvez? É uma ótima pergunta novamente, mas nós temos que pensar que o petróleo é uma commodity do global. Embora o Brasil esteja parcialmente protegido, porque nós somos produtores de petróleo, isso ajuda um pouco a amortecer este impacto. Mas nós trabalhamos com preços que seguem o mercado internacional. Então, além disso, nós podemos até tentar controlar este preço do petróleo, mas tem os derivados que formam os preços globais. Então, né, o Brasil não está isolado, não vive, apesar de sermos produtores de petróleo, e ele vai ter que responder em algum momento a essa dinâmica internacional. Porque esses três fatores são super relevantes, porque nós temos cadeias globais, nós temos preços e competitividade, que são também globais, e nós temos essa falta total de previsibilidade, o que impacta fortemente nos preços. Então, mesmo que a Petrobras, por exemplo, ela tente não seguir, ela não segue a paridade automática dos preços internacionais, isso vai trazer provavelmente uma defasagem temporária. Pode segurar por algum tempo este preço, mas a Petrobras não conseguirá segurar indefinidamente, porque mesmo essa defasagem tem limites econômicos, apesar de estarmos num ano eleitoral. Agora, professor... E se o cenário, pode continuar. Se o cenário internacional persistir, então o que tende a acontecer é que em algum momento nós vamos ter que responder a esse choque internacional, porque nós não teremos condições de manter essa disparidade com os preços internacionais. E, professora, energia a gente sabe que é um insumo crítico para a economia e para o bem-estar, né, social, mas no contexto atual, as empresas do setor deveriam ser tratadas e talvez se comportar mais como agentes de interesse público ou como players puramente orientados nos seus princípios também de negócios? Acho que nós precisamos pensar que a economia precisa continuar.
Então, nós precisamos proteger de alguma forma, mas, por um outro lado, nós não podemos ser totalmente insensíveis ao choque geopolítico que nós estamos vivendo. Porque, por exemplo, se nós pensarmos no diesel, o diesel é a base, né, de transporte de cargas no Brasil. Obviamente que isso, em algum momento, terá que ter impacto direto nos alimentos, vai ter impacto, já está tendo impacto direto em insumos, na logística, ou seja, isso vai acabar se espalhando por toda a economia. Então, por mais que a empresa pretenda ou gostaria de tentar dar uma ajuda, há um limite também na própria capacidade da empresa de conseguir fazer isso. E mesmo em relação ao governo, em relação à Petrobras, participação da Petrobras, também há um limite. Nós sabemos que uma interferência muito grande na economia, algum dia ela vai ter que parar, porque ela é irreal e ela não se sustenta no longo prazo. E isso vai afetar, sim, o custo de vida, vai afetar, sim, a atividade econômica de uma forma mais ampla e o que é mais preocupante, a sua implicação nos juros, a sua implicação na política monetária, na sua implicação na inflação e no próprio crescimento econômico do país. Agora, professora, historicamente, crises energéticas geram lucros expressivos para grandes petroleiras, a gente sabe disso. Aliás, a gente também tem visto isso acontecer aqui. Do ponto de vista de governança, como lidar com esses ganhos extraordinários, né? Taxação adicional, distribuição aos acionistas ou reinvestimento estratégico. Como que, na tua visão e pela tua experiência, as empresas deveriam se posicionar para aproveitar isso? As empresas deveriam se posicionar também pensando que nós estamos numa crise global e que o desenvolvimento sustentável para todos será o melhor caminho para todos e para o mundo como um todo. Essa crise é uma crise séria, então se as empresas puderem também dar a sua contribuição, é o que se espera hoje em dia quando a gente fala em desenvolvimento econômico sustentável. Mas nem todas veem desta forma. A produção da Petrobras, que é uma empresa que é controlada pelo governo, ela será sempre uma posição um pouco mais diferenciada. Mas também tem um outro problema, nós trabalhamos com o mercado internacional e muitas vezes é difícil você se colocar de frente ou de encontro ao mercado internacional. É um produtor relevante, né? A gente sabe disso, de petróleo. E em alguns momentos pode acabar se beneficiando, mas há sempre um dilema, né, professora? Aproveitar preços altos ou acelerar a transição energética, enfim, qual que é o risco reputacional e estratégico, na visão da senhora, de escolher um caminho mais fácil? O caminho mais fácil nunca será o melhor caminho. O caminho melhor é aquele que vai nos dar sustentabilidade a longo prazo. O caminho mais fácil, ele vai nos trazer uma resposta imediata, mas ele não será sustentável no longo prazo. Então, o impacto que teremos eventualmente com os combustíveis, ele precisa ser reexaminado e reorganizado pelas empresas e sempre pensando no longo prazo, já que tudo indica que essa crise não terá um final muito curto, como se esperava inicialmente. E, professora, para poder a gente ir amarrando aqui o nosso papo, hoje a gente tem um barril do petróleo nesse patamar dos $95, né, de cotação. Antes da gente começar esse ano de 2026, a expectativa para o petróleo nesse ano era num valor bem mais baixo. Mesmo que a gente tenha hoje um fim dessa guerra sendo declarado, um acordo entre Irã e Estados Unidos, que é algo que é muito incerto nesse momento, a senhora analisa que a senhora vê possibilidade da gente retomar o preço que a gente tinha antes do barril do petróleo ainda nesse ano? Se a gente teria condições que isso acontecesse ou tem algo que realmente impediria nesse momento para que a gente retomasse a esse preço anteriormente a que a gente tinha da guerra? Será mais difícil essa retomada, inclusive porque a situação está cada vez mais tensa e mais complicada lá na região. Então, e o petróleo, na verdade, o mercado de petróleo, ele reage sempre à incerteza e reage sempre a uma imprevisibilidade. E o mercado acaba precificando isso. De novo, eu repito, a gente não tem falta de petróleo, nós temos um problema geopolítico, que isso torna, então, um problema inflacionário global. Isso vai ter aspectos relevantes e até nós voltarmos, o mercado voltar a precificar de uma forma que elimine essa incerteza, isso será bastante longo, na minha opinião, porque nós estamos vivendo hoje em dia uma situação onde o comércio internacional é extremamente imprevisível. E o comércio internacional imprevisível significa que o mercado reagirá
e a essa imprevisibilidade, infelizmente, para nós consumidores, que em algum momento pagaremos essa conta. Maravilha, professora. Quero muito agradecer o seu tempo aqui conosco. Conversamos com a professora Lígia Maura Costa, professora na Escola de Administração de Empresas da FGV. Muito obrigada, professora. Sempre bem-vinda aqui à nossa programação. Sempre um bom papo. Até uma próxima. É sempre um prazer falar com você. Até mais.